Intitulada 1961-2013, na verdade inicia-se em 1960, quando os Estados Unidos lançam seu primeiro satélite meteorológico, quando a capital do Brasil é transferida do Rio de Janeiro para Brasília e quando o senhor Jânio Quadros é eleito o presidente da República. Escolher o melhor para presidente da República, vote em Jânio Quadros. E ele venceu as eleições e torna a proibir. E proibiu a briga de galo. Proibiu também o lança-perfume. Proibiu também o biquíni nos desfiles de Miss. Proibiu. E quando todos achavam que ele atacaria os principais problemas do país, forças terríveis levantaram-se contra ele. Movido que fala o repórter é o testemunho ocular da história. 13 horas do dia 25 de agosto. E atenção, ouvintes. O senhor Jânio Quadros acaba de renunciar à presidência da República. para o historiador Boris Fausto, a renúncia de Jânio Quadros foi a tentativa de um golpe. Afirma que ele pretendia ampliar os seus poderes para governar sem ter que consultar o Congresso. Mas a sua estratégia falhou. A população não foi às ruas para exigir a sua volta e o Congresso aceitou seu pedido de renúncia. E agora? Agora assume o vice. O João Goulart. É. Mas o Jânio não
os vermelhos? Disseram que é. E com a palavra, o senhor Leonel Brizola. Estou informado que todos os aeroportos do Brasil, aonde pousam os aviões internacionais de grande porte, estão guarnecidos e com ordem de prender o senhor João Goulart. No momento da descida, ontem à noite, o senhor ministro da Guerra, Marechal Odilo Denis, declarou ao repórter isso. Não admito que esse comunista assuma a presidência da República. Aguejando, toma ou toma posse? Toma! Não toma! Toma! Não tome, se tomar vai dar briga. Se não tomar, briga vai dar. Eu me passe. Chama o Congresso. Temos a solução. O país passará a adotar o regime parlamentarista. Ó, e o presidente tomou posse, o primeiro-ministro é o senhor Tancredo Neves. Viu? Tomou posse ou não tomou? Tomou, mas não manda. Extra! Instalado em Brasília o Conselho Nacional de Reforma Agrária. É assassinado o líder dos camponeses de Savera, Paraíba! Tancredo Neves renuncia ao cargo de primeiro-ministro. Toma posse ao Brochá. Extra! Greve geral pela antecipação do plebiscito sobre o parlamentarismo. O autor de Roda Viva, Chico Buarque de Holanda, do quarteto vocal MPB4. Tem dias que a gente se sente como quem partiu ou morreu. A gente estancou de repente, ou foi então que cresceu. A gente quer ter voz ativa pro nosso destino mandar. Mas eis que chega a roda e fica repetindo pra lá. Nos anos 60, uma explosão de criatividade invade as artes. É criado o Centro Popular de Cultura da UNE. Nelson Pereira faz Vidas Secas. Anselmo Duarte conquista Cannes com Pagador de Promessas e Glauber Rocha dirige Terra em Trânsito. Os festivais de música revelavam nomes como Chico Buarque, Edu Lobo, Elis Regina e MPB4. A dramaturgia nacional cantava raízes como Liberdade de Liberdade, Arena Ponta Zumbi, O Rei da Vela do Grupo Oficina e encenações como Roda Viva, que era objeto de ataques de grupos paramilitares direitistas. Ainda nessa década é criado o tropicalismo, movimento que procura revolucionar o meio das artes incorporando elementos da cultura mundial, como a guitarra elétrica. Durante o terceiro Festival da Música, a plateia vaiou a performance da música Proibido, Proibido, resultando no desabafo de Caetano que ecoava as palavras do poeta russo Mayakovsky. Não há arte revolucionária sem forma revolucionária. Nos anos 60, o país clamava por reformas. Reforma agrária, reforma política. Que tipo de reforma o Brasil precisa? Constitucional. Todas? Constitucional. Reforma política. Reformas de base. De base, Gustavo. E quem é que vai comandar as tais reformas de base? O primeiro-ministro? Eu nem te falei, não. O parlamentarismo foi pro saco. Teve um plebiscito e o país voltou ao presidencialismo. Veja. É, história dinâmica. Trabalhadores, compareçam ao comício das reformas com Jango, dia 13, sexta-feira, às 17h30, em frente à Central do Brasil. Brasileiros, a reforma agrária, ao invés de tirar terras, vai aumentar o número de proprietários, redistribuindo com justiça os latifúndios improdutivos. A
sua mais sentida e justa reivindicação, aquela que lhe dará um pedaço de terra própria para ele trabalhar, um pedaço de terra para ele cultivar. Aí então, o trabalhador e a sua família sofrida, irá trabalhar para ele, porque até aqui ele trabalha para os donos da terra que ele aluga, ou para os donos da terra que ele entrega sua produção. É isso aí, Jango! Cara, isso sim é um discurso comunista. Comunista? Então, meu pai, ele é comunista, eu acho. Aí, ele sempre, na hora do almoço, ele fica falando do serviço dele, as coisas assim. Daí, meio que meus irmãos também vão meio que na onda dele. As ditas reformas de base foram prometidas nos anos 60. Se elas já tivessem sido feitas? Lembremos que a família que reza unida permanece unida, que o governo tem que ser cristão. Aqui se encontra um país reunido contra a escravatura vermelha. De São Paulo partilha a bandeira que percorrerá por todo o país para dizer a todos os partidos que o momento é de união. O povo brasileiro não quer ditadura, quer paz, ordem e progresso. Povo brasileiro, confiem, não desconfiem das gloriosas forças armadas de nossa nação. Dentro de cada farda não existe somente um corpo, mas também uma consciência e um juramento feitos. Verde e amarelo, sem foice nem martelo. 1, 2, 3, brisola no xadrez. Se tiver lugar, leva o Jango também. O Brasil está aqui reunido para dizer ao senhor presidente da República: não brinque de comunismo no Brasil. Então, daremos início à nossa marcha da família com Deus pela liberdade. Por que eu sou assim? Por que a gente é assim? Essas questões, às vezes, me visitam quando eu penso na nossa história. É que a nossa história individual começa bem antes da gente nascer. E é exatamente por isso que ela não é tão individual assim. Podemos até dizer que alguns dos nossos pontos de vista são divergentes, mas existem fatos que são comuns a todos. O que aconteceu com meu avô, por exemplo, o Sr. Eugênio. Esse seria meu nome, em homenagem a ele. Nós não nos conhecemos, mas somos amigos íntimos, porque desde pequenininho eu ouço histórias de quando ele trabalhava no sindicato. O Sindicato dos Empregados de Empresas de Carris Urbanos, Trólebus e Carros Aéreos. E foi por causa disso, por trabalhar no sindicato, que ele teve alguns problemas. É que o exército, depois do golpe, poderia prender quem quisesse e quando quisesse. E ser sindicalista já era motivo suficiente para ir em cana. Preso, ele não recebia seu salário. Sem o salário, a família passou por dificuldades. Mas o povo brasileiro é mesmo muito criativo, não é? A minha avó Judite, dona Juju, apenas com fubá conseguia fazer uma quantidade enorme de pratos. Olha só, vou contar para você. Na segunda-feira, ela fazia angu. Na terça-feira, com as sobras do angu da segunda, ela fazia pastel de angu recheado de angu. Na quarta-feira, ela fazia fubá suave. Na quinta, ela fazia bambá. Na sexta, ela fazia polenta. E no sábado, ela até fazia uma broinha.
Domingo era o dia domingal, salgado no almoço e doce na sobremesa. Eram tempos difíceis para a família Costa. A minha mãe, com 13 anos, já ajudava meu avô a escrever seus discursos. Um tempo em que a palavra de um homem valia muito mais do que hoje. Não me chamo Eugênio, não conheci meu avô, mas às vezes ele me visita para me contar histórias ou para me dar um puxão de orelha. E quando eu sonho com o vô Eugênio, eu lhe pergunto: vô, o caminho em que caminho é o caminho? Ele me responde: o caminho se faz ao caminhar. Por que eu sou assim? Por que a gente tem sido assim? Para quem viveu os anos 60 e 70, certamente há muitas lembranças boas e outras que talvez preferisse esquecer. Caminhando contra o vento, mudou-se para o Rio de Janeiro e prosseguiu seus estudos secundários no Instituto Cooperativo de Ensino, onde funcionava também o restaurante Calabouço. Edson Luiz foi o primeiro estudante assassinado pela ditadura militar. E a sua morte marcou o início de um ano turbulento, cheio de intensas mobilizações contra o regime que endureceu até decretar o chamado AI-5. Sobre a comida servida no restaurante Calabouço, companheiro, era péssima. Além de preço ser bastante indigente, os estudantes protestavam. Olha o calor aí. E aí, calor, tá gostando da comida aqui do Calabouço? Vai, eu prefiro tatacar que minha mãe faz no Pará. Vai ter que acostumar com a gororoba aqui, ó. Falando em gororoba, calor. E uma perna de barata no feijão do companheiro. Pessoal, tem barata no feijão? Barata no feijão! Barata no feijão! Barata no feijão! A frente unida de estudantes do Calabouço FUEC era a prima pobre de siglas como UNI, UMI e AMES, que representavam o movimento estudantil da época. Pessoal, o Calabouço se mudou, prédio novo, só que eles entregaram tudo em reforma. Tem poeira nessa sopa, companheiro! Poeira na sopa! Poeira na sopa! Poeira! No dia 28 de março de 1968, os estudantes organizaram uma passeata em frente ao restaurante Calabouço. A PM, liderada pelo Exército, chegou ao local e dispersou os estudantes que se abrigaram dentro do restaurante. Uma bala sem trajetória atingiu o coração de Edson Luiz. Seja razoável, exige o impossível! A juventude no poder! Porrada na polícia!
A polícia acaba de matar um estudante. É mais um crime contra a juventude brasileira. Os velhos no poder e os jovens nos caixões. Naquela madrugada, a Assembleia era local de peregrinação. Com as chamadas do rádio e da TV, e com a mobilização dos estudantes, logo toda a cidade ficou sabendo da morte de Edson Luiz. Eram de fato outros tempos aqueles em que a morte de um jovem, mesmo desconhecido, podia levar o país à crise e o povo à indignação. Assim como aconteceu naquela sexta-feira, dia 29, quando 50.000 pessoas acompanharam o enterro de Edson Luiz até o cemitério São João Batista. E hoje? E hoje?
Aquele foi o início de um ano turbulento, repleto de mobilizações populares. E a mais famosa delas foi a passeata dos 100 mil. Companheiros? Ei, companheira Renata, a gente vai colocar mais de 20 mil na rua hoje. Que é isso, camarada? Nós vamos colocar 50 mil na rua. Sim, companheira. Olha ali, Vladimir Palmeira. Pessoal, assentem-se, por favor. Companheiros, hoje damos mais uma demonstração de força e de fraqueza ao mesmo tempo. Temos força para tomar a praça de volta, mas não podemos tomar o poder que eles nos usurparam. Mas a nossa vitória é esta: ter saído nas ruas porque achava que tinha que sair. Mas agora nós vamos voltar para casa. Estudantes para a escola, os repórteres para o jornal e os artistas para o teatro. Porque é em casa, companheiros, é no trabalho que nós vamos continuar essa luta. Eu quero colocar isso em votação, gente. Nós vamos continuar essa luta. Nós vamos continuar essa luta, companheiros. Muito bem, eu vou na frente. O povo unido jamais será vencido. O povo unido jamais será vencido. O povo unido jamais será vencido. Só o povo armado derruba a ditadura. Só o povo organizado derruba a ditadura. Que isso, companheiro? Só o povo armado vai derrubar a ditadura. A Dilma está do nosso lado. A Dilma? É. A Dilma vai ser eleita democraticamente, companheiro. E agora, José? A festa acabou, a luz apagou, o povo sumiu, a noite esfriou. E agora, José? E agora você? Você que é sem nome e zomba dos outros, você que faz versos que ama, protesta. E agora, José? Está sem mulher? Está sem carinho. Está sem discurso. Já não pode beber, Já não pode fumar, os filhos já não pode. A noite esfriou, o dia não veio. o bonde não veio, o riso não veio autonomia, e tudo acabou, e tudo fugiu, e tudo louvou. E agora, José? Se você gritasse, se você gemesse, se você tocasse a valsa viesse, se você dormisse, se você cansasse, se você morresse, mas você não morre. Você é duro, José. Sozinho no escuro, qual bicho do mato, sem ter autonomia, sem parede nua para se encostar. Sem cavalo pego, que fuja a galope. Você marcha, José, José, para onde? José, para onde? José, para onde?
canção Pra Frente Brasil do meu coração. De um lado, a melhor seleção de todos os tempos e o craque Pelé. Do outro, período que mais se matou e torturou na história recente do Brasil, chamado Anos de Chumbo, liderado pelo presidente Garrastazu Médici. Médici adorava receber a seleção canarinha em seu palácio. Em 1970, o Brasil partia para o México para conquistar o tricampeonato mundial de futebol e poderia ser visto pelos primeiros televisores a cores que começavam a chegar nas casas dos brasileiros. O Brasil voltou invicto, campeão, recebido feito herói, mais uma vez pelo presidente Garrastazu Médici. Nessa mesma época também se vivia o milagre econômico, quando o PIB do país crescia quase 10% por ano. Médici, com os anos de chumbo, Pelé e o milagre econômico conviveram. No final dos anos 70, quando o Pelé já tinha aposentado, o AI-5 foi revogado e alguns brasileiros puderam voltar para casa. Eram tempos de anistia. Saudades, cara. Machucado. Greve geral da ABC Paulista. Discurso do líder sindical Luiz Inácio Lula da Silva. O que está vendo, na verdade, e eu quero deixar claro aqui, é que os empregadores não querem negociar com os metalúrgicos de São Bernardo, Santo André e São Caetano. Exatamente porque é onde está a maior convulsão trabalhista brasileira. E é onde está o exemplo da greve de 1978. Tem uma consciência, se nós continuarmos unidos do jeito que estamos aqui, eu não tenho dúvida nenhuma de que com Lula ou sem Lula, sem diretoria ou sem diretoria, sem comissão ou com comissão, vocês sairão vencedores dessa luta. Emocionados, olha os operários tudo emocionados, seu Lula. Mas seu Lula, eu falei pro senhor dar um jeito na aparência, seu Lula. Eu já te pedi isso, seu Lula. Ô, seu Lula, vamos cortar essa barbinha, seu Lula. Eu trouxe um negócio aqui pro senhor, seu Lula. Deixa eu te mostrar. Deixa eu dar um peteleco aí. Hein? Só um peteleco, seu Lula. Deixa. Seu Lula! 1981 foi o ano do meu nascimento. E o ano em que se inicia no Brasil uma grande crise econômica. O país foi imediatamente pedir socorro ao FMI e em novembro daquele mesmo ano, meus pais vão pedir socorro aos parentes e vizinhos, pois a gente perdeu o nosso barraco com as chuvas. Foi assim.
A Copasa estava fazendo uma obra bem próxima da nossa casa. E o entulho deixado por essa obra entupiu o sistema de escoamento de água. Começou a chover e, de repente, a parede do quarto onde a gente estava foi derrubada. Nós tivemos que morar algum tempo na lavanderia da Capelinha de Santo Antônio de Vila Belém, aqui perto. A empresa responsável pela obra repôs para a gente um guarda-roupa. Lá que nós tivemos mais perdas que isso. Inclusive, um som telefunk e boa parte da coleção de vinis do Roberto Carlos. Queremos a eleição já, a 15 de novembro, para presidente da República. E o sol da liberdade ao refúgio, brilhosa felicidade, superior essa igualdade, conseguimos conquistar com braço forte, em anseio a liberdade, desafio nosso peito à própria morte, com pátria amada. O que já está faltando para a emenda Dantes de Oliveira ser aprovada? Chegar o dia 25. E atenção, atenção, acabou neste instante a votação da emenda Dante de Oliveira, que propõe eleições diretas já. A emenda foi derrotada na Câmara e, portanto, não vai à apreciação do Senado Federal. Apesar da derrota no Congresso, o movimento das diretas já conseguiu acelerar o processo de redemocratização do Brasil. E aquelas seriam as últimas eleições em que o colégio eleitoral decidiria a chapa. Depois daquilo foi formada uma chapa mista. Os militares indicaram o vice José Sarney e a oposição indicou Tancredo Neves. No entanto, apesar de ter vencido a eleição em 85, Tancredo não assumiria. Boa noite. Sinto informar que o excelentíssimo senhor presidente da República... Senhor presidente da República, Tancredo Neves, faleceu hoje às 22 horas e 33 minutos. Não preocupa não, que o Sarney vai assumir agora. Em 85, Sarney assume a presidência, meus pais conseguem comprar outro barraco na mesma vila e eu passo os domingos ouvindo o que sobreviveu do Robertão. Nesse mesmo ano, Chico Buarque lança várias músicas da sua obra, A Ópera do Maluco. E essa peça vai interferir na minha vida porque, através da sua adaptação feita em Belo Horizonte alguns anos depois, eu venho para o teatro e para a música. Além dela ser uma releitura da Ópera dos Três Vinteiros, do Brecht, que é um poeta e dramaturgo que tem guiado os trabalhos das artes nos últimos anos, e por consequência também os meus. Hoje vai ser 5 a 0 porque a Renatinha está morando de time. Aqui, ó. Estou fazendo aí. Pode começar? Pode ir? Vai. Tá muito fácil, Renato. Vai ser 6.
dessas mulheres. Nem sempre ela era tão pacífica. Ô seu moço, que tal parar de cortar a árvore, hein? Vamos ficar no empate? Os seringueiros partiam para as áreas do corte, preparados para o confronto. Então, vai ali cansado. Fala, pai. Esculacha. Quem matou Odete Reutemann? Isso vocês vão saber no próximo episódio, não. Vocês vão saber com a nossa repórter nas ruas de Belo Horizonte. Boa noite. E vamos saber quem matou Odete Reutemann. Quem você acha que matou Odete Reutemann? Ele não assistiu a novela. Quem você acha que matou Odete Reutemann? Não sabe. Opiniões nenhuma aqui, Cid. É com você, boa noite. Será que ele não assistiu a novela mesmo? Será que ele não sabe mesmo? Isso vocês saberão no próximo episódio de Vale Tudo! Jabulani. Não me convidaram pra essa festa pobre que os homens armaram pra me conhecer. Apagar sem ver toda essa droga que já vem falhada antes de eu nascer. Brasil, mostra sua cara, quero ver quem paga pra gente ficar assim. Brasil, qual é o seu negócio? O nome do teu sócio? Na noite do Brasil pararam para descobrir o assassino de Odete Reutemann, um homem até então desconhecido era assassinado nos Seringais do Acre. 22 de dezembro de 1988, pai e filho, Darli e Darcy, assassinaram Chico Mendes. Chico era apenas o mais conhecido de muitos seringueiros mortos na luta pela preservação da floresta amazônica. Luta que tinha como principal inimigo o avanço da pecuária e que hoje se renova por conta da exploração da fauna e flora amazônica e também por conta de interesses de extração de minério na área. E a luta continua fazendo suas vítimas. Gente como a missionária Dorothy Stang, a irmã Dorothy, assassinada em 2005 aos 73 anos de idade em Anapu, no Pará. E como o casal João Cláudio Ribeiro e Maria do Espírito Santo, também assassinados no Pará em 2011. A luta nunca cessa, companheiros. Vim de longe, vou mais longe. Quem tem fé vai esperar. Escrevendo numa conta pra junto a gente cobrar no dia que já vem vindo, que esse mundo vai virar. No dia que já vem vindo, que esse mundo vai virar. Noite e dia vem de longe, branco e preto a trabalhar. E o Senhor de tudo, sentado mandando dar. E a gente
Depois de mais de 20 anos de ditadura militar, o brasileiro finalmente readquire o direito ao voto. Campanha eleitoral de 1989. Discurso do candidato à presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva, do PT. A campanha eleitoral se decide é com o povo na rua. Nos últimos dias, a comitiva de Lula e da Frente Brasil Popular realizou grandes comícios por todo o país. Domingo, em São Paulo, mais de 50 mil pessoas lotaram a Praça da Sé, fazendo o maior comício da campanha eleitoral. O entusiasmo do pessoal era contagiante. Eu sou candidato a presidente da República porque a classe trabalhadora, a dona de casa e a classe média proletarizada resolveu assumir para si a responsabilidade de dirigir esse país. É isso mesmo, seu sapo barbudo! O senhor não falando isso não, seu Lula. É o Brizola ali, seu Lula. É ele que tá falando isso. Ô, seu Lula, eu falei pro senhor dar um jeito na aparência, seu Lula. Dar uns pedrequinhos, o senhor não fez nada, não tá vendo a mulherada agora? Ó, vai votar no colo e no caiado, só por causa da aparência, seu Lula. Ô, seu Lula, deixa eu dar um peteleco aí no senhor. Hein? Só um peteleco. Ô, seu Lula! Seu Lula! Seu Lula! Seu Lula! Em 1989, uma música marcou o coração dos brasileiros. Quem tem mais de 30 anos, com certeza, vai se lembrar. Passo tempo e tanta gente a trabalhar, de repente essa clareza pra mudar, que sempre foi sincero e confiar, sem medo de ser feliz. Quero ver chegar Lula, brilhando uma estrela. Lula, cresce a esperança. Lula, o prazer em criança, a alegria de se abraçar. Lula, com sinceridade. Lula, com toda certeza. Pra ser meu primeiro voto, pra fazer brilhar nossa estrela. Então, quando tem a eleição de 89 e um projeto mais democratizante perde, concomitantemente também cai o Muro de Berlim, né? Os famosos muros que nos cercam, né? Cai o Muro de Berlim, e não que a gente achasse que tivesse tudo às mil maravilhas lá, mas a partir desse momento, a nível internacional, a correlação de forças se altera tremendamente, porque já não existiam mais a nível de mundo dois projetos em disputa, existia um só que dizia aquele é o caminho é um só, o pensamento passou a ser único, né? E subliminarmente, assim, nas entrelinhas, a gente foi bombardeado ao longo de toda a década de 90 com essa ideia, não tem alternativa, não tem esperança, o negócio é por aí mesmo, o máximo que dá para a gente fazer é reformar algumas coisas, né? E isso foi sendo embutido mesmo dentro da própria esquerda, da cabeça dos próprios militantes, que já vinham se formando enquanto gerações de novos militantes, que não se forjaram tanto na luta, nem no trabalho de base, já se forjaram aprendendo a, no máximo, fazer campanha, no máximo, né? E fazíamos bem isso, né, inclusive. O segundo turno das eleições de 1989 colocou Lula e Collor frente a frente. 2 debates foram ao ar na TV Globo. O último deles, há 3 dias da eleição, foi editado e exibido no Jornal Nacional. A edição favorecia claramente o candidato Fernando Collor de Mello. O nosso trabalho enquanto profissionais da televisão foi e continuará sendo o que fez a TV nos 2 últimos debates. Manter aberto o canal de 2 mãos entre os eleitores e os candidatos, para que melhor se exerça a democracia. Fora Collor! Fora Collor! Fora Collor! O povo não é bobo! O Collor era bobo! O povo não
Itamar Franco. Um dos fundadores do MDB, o mineiro Itamar Franco. Ele recebeu o país, depois do impeachment do Collor, nos seus piores momentos econômicos. Altos índices de inflação, arroz salarial, e foi no governo dele que se criou o Plano Real. O plano que melhor controlou a inflação na nova república. Ele, junto com o seu ministro da Fazenda, criaram o Real, Fernando Cardoso, que seria o seu sucessor. Na minha opinião, os jovens hoje em dia têm um papel muito importante na política, porque, na verdade, nós somos a nova geração. Está na nossa mão de decidir quem vai governar o nosso país de um jeito justo. Está na nossa mão agora. A gente tem que pesquisar o passado de todo mundo e ver quem está certo, quem é errado, para saber quem vai formar uma sociedade melhor em termos de política, assim, mesmo. Companheiros e companheiras, há muito tempo que o nosso país está merda. E há muito tempo, companheiros, que a nossa sociedade ainda tem todo o democracia. Desde a política, social ou econômica. Companheiros, há quantos anos nós sonhamos em acabar com a política e neoliberais? Mas o senhor é o seu Lula? Mas tá de todo, companheiro. Mas é o seu Lula mesmo! Ô, seu Lula! Quando eu falei pro senhor mudar, eu falei pro senhor mudar devagarinho. O senhor não está mudado, o senhor está transformado, seu Lula. Eu tô com medo. Deixa disso, companheiro. Vem cá. Toma a minha barra. Eu muito bem. E fala de pertinho, entendeu? Disso? Assim? Aqui, companheiro. Isso, companheiro. Tá lá. Aquelas eleições seriam vencidas por Fernando Henrique Cardoso. Eu tinha 12 anos em 1994 e adorava jogar futebol na rua depois da aula com os meus amigos. No dia 17 de julho daquele ano, Brasil e Itália fariam a final da Copa do Mundo. Eu estava em um churrasco na casa da minha tia, o povo bebendo cerveja, conversando alto, prestando pouca atenção no jogo. Final de Copa é coisa séria. Achei outra TV ligada. O Brasil jogava mal, viu? Mas a Itália conseguia ser pior. Romário. Eu só queria ser Romário. Muito marcado. 0-0. Pela primeira vez, uma final de Copa seria decidida nos pênaltis. Para sorte do Brasil, a Itália isolou o primeiro. Começamos bem. Daí o Márcio Santos colocou a bola na marca, fez pose, bateu no cantinho. Só que ele bateu meio alto e o goleiro alcançou a bola. Um dia se colocar um zagueiro para bater pênalti no final de Copa. Brasil e Itália converteriam as duas cobranças seguintes. Até que, sai da sua, Tafarel! O Tafarel pegou um pênalti no canto. O Brasil fez mais um gol. E aí apareceu ele. Com aquele rabinho de cavalo. Roberto Baggio, o craque italiano. Ele colocou a bola na marca. Se ele perde aquele pênalti, o título era nosso. Correu. Bateu. Para fora! É tetra Brasil! O Brasil ganhava a Copa do Mundo desde 1970, quando ganhou com aquela seleção do Pelé, que jogava bonito. E ganhou em 94 com um time que jogava futebol de resultado, pragmático, pouco vistoso, mas aquilo não importava. Eu nasci no dia 31 de julho de 1982, mas por muito pouco eu não tinha mundo no dia 5 daquele mesmo mês, quando minha mãe, bem grata, assistiu a uma outra partida entre Brasil e Itália que ficou conhecida como a Tragédia do Sarriá. Um time maravilhoso comandado por Tele Santana foi derrotado pela Itália por 3-2.
70, 82, 94, tudo aquilo fazia parte da minha história. Porque em 2002, quando eu estivesse prestes a levantar a minha primeira taça de campeão mundial com a camisa amarela, é claro que eu ia lembrar daquele churrasco da minha tia. Hoje em dia, eu vou em todo o protesto que tem contra a Copa do Mundo. A solução do nosso povo eu vou dar. Negócio bom assim ninguém nunca viu. A solução é alugar o Brasil. Nós não vamos pagar nada. Nós não vamos pagar nada. É tudo free. Interrompemos a nossa programação para o pronunciamento do excelentíssimo senhor presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, em cadeia nacional. Logo após ficaremos com mais um capítulo de Pátria Minha. Povo brasileiro, boa noite. É com muito prazer que eu anuncio a entrada do Brasil na era da globalização. Para isso começaremos uma sistemática venda de nossas empresas estatais, verdadeiros elefantes brancos que custam uma fortuna para os cofres públicos. Hoje veremos a Companhia da Água Doce. É teleleilão, pode ligar que o presidente mesmo atende. Eu uso 100, 150, 180, 200, 230, 270, 300, 300 dole uma, 300 dole duas, 300 dole três, vendido por 300 dinheiros. Nós não vamos pagar nada, não. Nós não vamos pagar nada, é tudo free. Pode vir, você que é americano, você que é do Mercosul, você que tem dinheiro, pode vir, é tudo de graça. Em 95, com uma moeda estável, tinha aumentado o poder aquisitivo da população. Meus pais conseguiram finalmente comprar meio lote aqui na região da Ressaca e lá teríamos a nossa primeira casa própria com documentação. Nessa mesma época, eu, como a maioria das adolescentes, acompanhava a novela Vira-Lata, que tinha na trilha sonora a música Baby de Caetano Veloso. Já achava a música linda, sabia cantar, mas eu não entendia muita coisa da letra. Anos depois, eu descobri que ela foi criada em 68 no tropicalismo, movimento que nós, 45 anos depois, sentamos nesse espetáculo. 1999, começava o segundo mandato de Fernando Henrique Cardoso. Seriam mais 4 anos de neoliberalismo e privatização. 2000. Esse ano não vai nem chegar, o mundo vai acabar. Eu não sabia se de fato o mundo acabaria, mas naquele ano ele acabou um pouco para mim. Aos 7 anos, tudo era brincadeira. Andar de dormir no parque, correr de bicicleta, tomar suco de laranja e comer um monte de queijo. Na escola, eu estava no 3º período do jardim. E naquele ano teve uma festa de formatura. O mundo prestes a acabar. E um monte de pessoas queriam se despedir dele em festa. O dia amanheceu e eu tive que me. Cheguei atrasado e quase não participei. O pessoal lá de casa chegou atrasado também. A minha mãe chegou logo depois. Ela me deu um beijo, me deu os parabéns. Mas os olhos dela queriam dizer outra coisa. Naquele mesmo dia, eu perdi meu pai. Aos 7 anos, a vida era coisa séria. Lá em casa, éramos eu, minha mãe e a minha irmã. Depois desse dia, eu sempre escutei: olha, menino, agora você é o homem da casa. Você tem que ajudar sua mãe e é você quem vai cuidar da sua irmã. Aos 7 anos, eu me tornaria um adulto. Eu nunca entendi bem aquilo tudo. Mas algumas coisas que aconteceram no passado refletem nos dias de hoje. Esse
apresenta a dança da corrupção, desde a extração do pau-brasil até a exploração do pré-sal. Apresento os participantes dessa dança. Primeiro ele, com 1,60 m de pura sedução. 1,63. Com 1,63 m de pura sedução. Este ser, que representa o poder público, seria interpretado como perfeito, principais habilidades: arcadeias, desvio de verbas e caixa 2. E agora ele, com uma oferta de pura agressividade, com cabeça selvagem, representante do poder privado, principais habilidades: faro para bons negócios e superfaturamento. E que entre o povo brasileiro. Tudo pelo social. E o prêmio da noite, a mala de dinheiro. Oh, mala de dinheiro. Oh, esse dinheiro é meu. Algumas coisas nós não podemos fazer na frente da população, mesmo que ela está sendo calada. Vamos, rapazes. Em pesquisas sobre a corrupção no Brasil, 90% dos brasileiros a consideram o crime mais grave. Grande parte da corrupção está concentrada no poder legislativo. Desde a semana passada, milhares de brasileiros saem às ruas gritando fora a corrupção. Para não estar dirigindo acima dos limites de velocidade e ainda participando de passeata. Eu quero ver os documentos do carro e a habilitação. Ô, seu pai, eu nem vi a placa. Não tem como aliviar, não. Deixa um cafezinho. Vamos lá, piloto. Você não sabe o que ele está falando, não? Governador. Senador. Presidente. Ainda não. Em Minas Gerais, nós temos uma situação ainda mais complicada, porque nós somos governados pelo que há de mais conservador no país, que é o projeto neoliberal. Já tem uma hegemonia que dura já algumas gestões, que vê desde antes do Aécio Neves. A gente teve o governo Azeredo, depois tivemos o Itamar, agora temos o Aécio e o Anastasia, que implementam as medidas que foram negadas pelo povo brasileiro nas eleições de 2002. Seguem privatizando, seguem terceirizando, o número de mortes, no caso, por exemplo, das empresas públicas, como a CEMIG, é elevadíssimo, e seguem sucateando os serviços públicos. Não foi por outro motivo que
os professores tiveram que fazer uma greve que durou 112 dias. Não é porque eles eram mais radicais ou porque eles eram contra o governo, mas porque a situação de trabalho em que eles se encontram em função da implementação do projeto neoliberal no serviço público tornou insustentável a educação no nosso Estado. Na quarta tentativa, Lula se elege presidente da República no Brasil. Dia 1º de janeiro de 2003, uma multidão o aguarda pelas ruas de Brasília. Discurso de posse. Companheiro e companheiras, o que estamos vivendo aqui hoje, neste momento, pode ser resumido em poucas palavras. Hoje é o encontro do Brasil consigo mesmo. Agradeço a Deus todos os dias por ter chegado até aqui. Sou hoje o servidor público número 1 do meu país. Peço a Deus sabedoria para governar, discernimento para julgar, coragem para decidir, e um coração do tamanho do meu país, para me sentir unido a cada cidadão e cidadã brasileira, no dia a dia dos próximos 8 anos. Viva o povo brasileiro! Coisa que me incomoda um pouco hoje, que eu tenho escutado muito, que as pessoas me dizem que a juventude brasileira ela é apática e que ela não quer mudar mais nada. E eu acho que a mídia monopolizada do Brasil também vende um pouco essa imagem assim de que o país, de que o mundo luta para se transformar, mas que o nosso país é feito de pessoas conformadas ou estagnadas, digamos, né? E eu sei que isso não é uma verdade, né? E escuto isso, inclusive, de muitas pessoas que lutaram contra a ditadura, como se houvesse um saudosismo de que no passado nós lutamos, mas de que hoje a nossa juventude não se preocupa mais com isso. E eu sei também que isso é uma inverdade completa e absoluta. Acho que esses ex-combatentes contra a ditadura estão assistindo muito à mídia brasileira e estão se esquecendo de que a luta continua. Mas a senhora vai se candidatar à presidência? Mas desse jeito não vai dar. A senhora quer que eu dê uma ajudinha para a senhora? Hein? Eu ajudei o Lula. Então, vamos tirar esse aqui, isso aqui tá muito antiquado. E ó, já ficou bem melhor. Que isso? Desse jeito não vai dar, né? Já sei. Olha aqui que eu trouxe pra senhora. A senhora tem que ser como mamãe do povo. Você acha que os evangélicos vão votar na senhora desse jeito? Não vão, não. Aqui, ó, dá um sorrisão. Abre o sorrisão. Isso! A senhora tem que ser simpática. Sabe como for falar na TV? Então, escolhe as palavras, abre o sorrisão e manda ver. É isso aí. Tá muito bom, muito bom! Desse jeito tá ficando difícil, né? Já sei, ó. Pegar uma coisinha da senhora, ó. Funcionou com o Lula, pra senhora vai funcionar também, ó. Aqui, ó. Vou dar só um peteleco ali, tá ótimo! Eu não falei que ia funcionar? É presidenta! Eu não falei? É presidenta! Que isso, senhor? Nossa, chora, moça. Ai, veio até fumar aqui. Dona Dina. E agora, hein? A gente vai pela direita ou pela esquerda? A classe trabalhadora e a população, pelo seguinte, entendeu? Ela olha para o projeto em curso do governo Dilma, por exemplo, que acontece nesse momento, e ela percebe que ele é limitado, que ele não é aquilo que ela precisa.
Deixar a sua luz brilhar no pão de todo dia. Deixar o seu amor crescer na luz de cada dia. Vai ser, vai ter que ser, vai ser muito tranquilo. O brilho cego de paixão e fé patramolada. E me espanta a sociedade achar estranho um protesto que é a favor de uma causa pública. Todo mundo está pagando esse aumento, inclusive a polícia. Eu vi ele mirando em mim, mas eu jamais achei que ele fosse atirar. Porque já tinham mirado em mim outras vezes naquela noite. Ninguém tinha atirado. Eu tava fazendo meu trabalho, eu sou mulher, enfim. Você não imagina que um cara fardado com uma arma vai atirar na sua cara. Conta pra mim, dona Maria, o que houve? Levei um tiro de borracha. Eles vão atirar pra cá, hein? Tá melhor? Eles vão atirar pra cá, hein? Então, eu vou fazer uma ocorrência. Eu comecei a cobrir os protestos na terça-feira, que foi o primeiro dia de protesto dessa semana. O que eu vi era uma composição bem heterogênea de gente. Tinha alguns movimentos ligados a partidos políticos e gente que estava lá para protestar porque se identificava com a causa. Por que você está aqui no protesto? Eu não consigo imaginar uma razão para não estar aqui, na verdade. Eu acho que é incrível que todo mundo finalmente esteja, sabe, saindo das ruas e, protestando por uma coisa que é de direito e que só vai acontecer quando tiver pressão da população. Você que decide. A maior parte das pessoas que estavam lá eram estudantes, série de estudantes, mas eu também encontrei algumas pessoas mais velhas que estavam protestando, porque algumas pessoas que até disseram, eu não ando de ônibus, mas a questão não é essa. A questão é protestar porque o transporte público tem que ser um direito de todos e numa democracia a gente precisa lutar pelo direito de todos. Sou contra o vandalismo, sou contra qualquer forma de vandalismo e de violência. Então eu sou contra o vandalismo dos manifestantes e a violência da polícia. Mas eu acho que se é isso que a gente precisa para se fazer ouvir, é isso que a gente tem que fazer. O grande vandalismo que existe é o vandalismo metropolitano. Esse, para mim, é o vandalismo cotidiano. O cidadão, numa cidade como São Paulo, ele é vandalizado o tempo todo. Ele é vandalizado por ficar 3 horas no trânsito, é vandalizado por andar em volta do Rio Pinheiros, do Rio Tietê, é vandalizado pelas ciclovias que as pessoas atropelam, ele é vandalizado. Esse espetáculo estreou em 2009 e foi apresentado até 2015. Foram várias versões, discussões, vídeos, canções, pessoas, depoimentos, lugares, pontos de vista. Foram 2 versões principais da peça com atriz, atores e músicos substituídos por outros. Apresentamos aqui sua versão de junho de 2013, quando as jornadas daquele ano
tomaram as ruas de várias cidades do Brasil. Hoje, junho de 2020, finalizamos essa versão em meio a uma grave pandemia e quase 50 mil mortos, num país desgovernado por um fascista eleito, imersos numa escalada autoritária e uma democracia em vertigem. O teatro não pode tudo, a arte não pode tudo. Talvez hoje, menos ainda. Olhando para trás, percebemos que muita coisa ficou de fora. Ainda assim, fica o nosso desejo de falar. A gente queria falar da ditadura militar, do seu rastro de sangue e destruição. A gente queria falar do golpe contra uma mulher eleita, a presidenta Dilma. A gente queria falar com mais distanciamento e profundidade sobre aquelas jornadas de 2013. Que lições tiramos delas? A gente queria falar de Rafael Braga. A gente queria falar das mortes dos morros. João Pedro, Ágata, Jennifer, Cauã, Letícia. A gente queria falar de Miguel. A gente quer falar de Marielle. Quem mandou matar Marielle e por quê? A gente quer falar sobre o feminicídio. A cada 2 horas uma mulher morre vítima de violência no Brasil. A gente queria falar sobre a Operação Lava Jato e todo o circo midiático armado no combate à corrupção que escolheu apenas um lado para ser responsabilizado e criminalizado, e os efeitos que isso geraria nas eleições que se aproximavam. A gente quer falar que o pensamento conservador, misógino, homofóbico, anticientífico, estúpido é anterior ao bolsonarismo, é parte constituinte da sociedade brasileira. A gente queria falar sobre a floresta amazônica, a grilagem de terra, o desmatamento criminoso e o genocídio dos indígenas, guardiões das florestas. A gente queria falar que o PT, Partido dos Trabalhadores, não é o partido mais corrupto da história do Brasil. A gente quer falar que Lula foi retirado politicamente de uma eleição com um julgamento estapafúrdio, sem provas e com algumas convicções. A gente queria falar do genocídio da juventude negra, naturalizado nas operações policiais no Brasil. A gente queria falar, gritar, que vidas negras importam e que com racismo não há democracia. Sem justiça não há paz. Sem justiça não há paz. Mas sobre o futuro não podemos falar. Essa peça deixou de ser apresentada em 2015. O teatro não pode tudo. A arte não pode tudo. Mas a luta por um país melhor passa por ela. Pela construção de um olhar crítico e também esperançoso. Brasil que seria ideal para mim seria um Brasil que as pessoas fossem iguais, quanto negro, quanto branco, quanto todas as raças, cores, tudo. Um Brasil que tivesse mais educação, tivesse mais cultura. Um Brasil que os jovens que entram nas drogas fizessem mais projetos, diminuir o uso de droga, isso ajuda muito. Os políticos melhorassem a política do Brasil, porque é uma política muito suja, todo mundo sabe disso. Só.